Olá pessoal, de volta aqui com a parte 2 dos livros que eu pretendo ler nesse ano de 2023. Eu sou Eduardo Magalhães, hoje eu estou como vereador na nossa capital, Cuiabá, aqui no Mato Grosso. Acabei de concluir um curso superior de gestão pública e esses livros que eu tenho lido hoje fazem muito parte desse momento que eu estou vivendo aqui na política mato-grossense e também acompanhando a política a nível nacional e também a nível internacional. A respeito dos livros que eu pretendo ler nesse ano de 2023, eu tenho aqui alguns livros e grandes livros que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, este e esse aqui também. Eu já falei para vocês a respeito do Roger Scruton, né, que é um livro que eu acabei de ler, e eu adquiri esse livro, Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo, Roger Scruton. É um livro que eu também pretendo ler nesse ano de 2023. A Caixa Preta do BNDES, isso aqui é muito interessante. Como que o dinheiro público abasteceu Cuba, Venezuela, Angola e a JBS Friboi lá nos Estados Unidos. Um livro do Cláudio Tognoli e o Bernardino Coelho da Silva. Aqui, olha. Esse livro eu adquiri também e pretendo ler nesse ano de 23. Não posso falar a respeito do livro que eu ainda não li, mas em breve eu estarei lendo. Os irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, nem abri ainda, pessoal, olha só. Nem abri ele ainda. Por que eu vou ler esse livro? Eu estava assistindo um documentário a respeito de Simão Peres, que foi um dos fundadores do Estado de Israel, o país de Israel hoje. Ele foi o premier de Israel por várias vezes e é um grande nome na política internacional e dentro do país de Israel da mesma forma. E nesse documentário ele diz que quando criança ele leu um livro de Dostoiévski que era Os Irmãos Karamazov. Aí eu fiquei na curiosidade e adquiri o livro para que eu possa ler. Ele já está aqui, está até no plástico ainda, para 23. E Fyodor Dostoiévski, de novo, Os Demônios. Aqui, esse livro também é um livro que eu pretendo ler. Aí você me pergunta por que Dostoiévski? É um grande escritor, né, conhecido mundialmente, e cai muito com a Revolução Russa. Ele, na sua juventude, ele participou de um movimento revolucionário comunista e nesse movimento revolucionário ele viu uma seguinte situação, onde ele acabou vendo que era um movimento radical, perigoso, e ele resolveu se afastar daquele grupo. E um amigo dele que participava desse grupo, que também se afastou desse grupo, acabou sendo assassinado por se afastar desse grupo. E aí ele vai e escreve este livro. Ele foi preso devido à questão da revolução que ele pretendia fazer, ele foi preso e foi condenado a ser executado. E no momento da sua execução, onde ele foi para o pelotão de fuzilamento, no momento de atirarem nele para matá-lo, ele acaba sendo perdoado. Naquele momento, então, com a arma na cabeça dele, pronto para tirar a vida dele, ele vê toda a vida dele passa diante dos seus olhos, ele se arrepende e ele se converte ao cristianismo. E aí dá início, então, ele vai para a prisão e dá início, então, a toda a obra dele. Então, por isso que eu resolvi ler esses livros dele e já está aqui separado. E estou lendo, nesse presente momento, já estou lendo George Orwell, 1984, e a Revolução dos Bichos. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, na verdade, eles são dois livros. Gente, para explicar para você por que eu estou lendo 1984, eu preciso que você assista esse documentário que ainda hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está disponível na Netflix, que é A Sombra de Stalin. Está aí na sua tela, olha.
A Sombra de Stalin, que, na verdade, A Sombra de Stalin fala a respeito do... Até separei aqui algumas coisinhas. Ele fala a respeito de um jornalista que, quando acontece a Revolução Russa e o comunismo é implantado na Rússia e a Rússia se torna a União Soviética, os jornais da época, rádios, começaram a falar que lá era uma maravilha, que lá era um sonho realizado, que o povo chegou ao poder, que o pobre chegou ao poder e que não havia mais fome, não havia miséria, agora tudo era comum, tudo era dividido em partes iguais. Por exemplo, os campos, as fazendas, né, elas eram comunitárias. Então todas as pessoas ajudavam a plantar, colhiam, cada um tirava a sua parte e dava uma porcentagem para o governo. Então não havia fome, não havia miséria, havia saúde para todo mundo, educação para todo mundo. Era uma revolução, era um grande momento. Só que ele, como jornalista, ele queria saber como que isso deu certo. Porque se você parar e observar, a conta não fecha. Como é que tem dinheiro para todo mundo, ninguém está tendo necessidade e o governo consegue se manter? Então ele viaja até a União Soviética para poder entrevistar as pessoas na rua, e principalmente o próprio Stalin, para ver como que isso funcionava. E quando ele chegou na Rússia, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Que todo lugar que ele iria para entrevistar uma pessoa, ele acabava sendo seguido por policiais da KGB, que é a polícia secreta da União Soviética na época. Inclusive, o presidente da Rússia hoje, o Vladimir Putin, ele era da KGB. Então, ele não consegue entrevistar ninguém, não consegue falar com ninguém, as pessoas todas com medo. Então, ele viu que tinha alguma coisa errada. E então ele foge de Moscou e ele vai para o interior da Rússia, chegando à Ucrânia, aonde ele vê a realidade, a verdade, as pessoas morrendo de fome, corpos de pessoas caídos na rua que morreram de fome, as pessoas não tinham o que comer, elas comiam casca de árvore. Spoiler, tá? Do filme documentário. Ao ponto de uma família morrer e os outros familiares guardar o corpo dos familiares e se alimentando da carne deles. Era a situação que estava, inclusive na Ucrânia, aconteceu essa situação. Então ele viu ali com seus próprios olhos o que estava acontecendo na União Soviética. Eu não vou entrar em detalhes para você poder assistir o filme, mas quando ele retorna para o país dele, e ele fala com todo mundo que é mentira, o que os jornais, principalmente o The New York Times, para você ter uma ideia, ele tinha um correspondente em Moscou, na União Soviética, e tudo que ele passava para o mundo era uma maravilha. Mas na verdade ele estava mentindo, ele estava distorcendo os fatos. Inclusive, ele recebeu o maior prêmio do jornalismo, que é o do prêmio Pulitzer, e até hoje esse prêmio não foi revogado, e mentindo, infelizmente. Por isso que você não pode confiar em tudo que você lê no jornal, em tudo que você vê na sua televisão, que nem sempre é verdade. E ele fala para o mundo o que estava acontecendo, e nesse momento ele encontra com George Orwell, que é o escritor desse livro. Não é o nome verdadeiro dele, é um pseudônimo que ele usa. O nome dele verdadeiro é Richard Blay, e ele então se encontra e conta para ele tudo que estava acontecendo na União Soviética. E logo após ele é morto pela KGB, ele acaba sendo assassinado. George Orwell, então, para poder escrever esse livro, sabendo que o jornalista foi assassinado e vários outros também foram assassinados pela KGB, ele então resolve escrever o livro com nomes diferentes. Então, ao invés de falar da Revolução Russa, ele fala da Revolução dos Bichos. Ao invés de falar do Stalin, Lenin, Trotsky, ele começa a usar nomes de animais. E aí então ele consegue escrever esse livro e se torna um sucesso no mundo inteiro. E agora ele está aqui nas minhas mãos, George Orwell, 1984, e também A Revolução dos Bichos. Eu já estou praticamente na metade do livro e eu recomendo para você, mesmo você ter terminado de ler, mas eu recomendo. Então, para você ler esse livro, leia aí, assista A Sombra de Stalin, veja o que realmente aconteceu na União Soviética
e veja por que até hoje tem gente, inclusive aqui no Brasil, que defende o comunismo, que defende o socialismo. Porque realmente os repórteres da época, a mídia da época, glamorizou o comunismo, que é como se a classe operária, os pobres necessitados, chegarem ao poder e administrarem o Estado. Que não havia fome, não havia miséria, havia igualdade. Imagina, todo mundo tem um carro próprio, novo, zero, não é uma maravilha? Quem não quer isso? Todos querem. Todos querem ter casa, todos querem ter um bom apartamento. Então você imagina todo um país, sem exceção, poder ter a mesma condição de vida. É uma maravilha, é um sonho. E eles, através da mentira, da distorção da verdade, eles espalharam essa notícia no mundo, inclusive até hoje nós temos casos como esse. O pai da esquerda brasileira, que chamava-se Carlos Prestes, ele morou na União Soviética, ele morou ali em Moscou na época, e foi um dos grandes líderes do Partido Comunista no Brasil, pregando que o comunismo era a saída e a solução para todos os nossos problemas. Ele morreu acreditando nisso e cometeu vários erros durante a vida dele. Não vou entrar em detalhes, senão você vai perder vai ter o spoiler do filme, mas eu acho muito interessante. E você você quer saber um pouco mais da obra de Carlos Prestes, que é o pai da esquerda brasileira, vai lá no Amazon Prime. Você deve ter lá uma plataforma igual ao Netflix, só que é da Amazon. E lá no Amazon Prime você vai encontrar um documentário chamado O Velho, que se refere a Carlos Prestes, e vai falar de toda a obra dele, vai mostrar um documento onde ele escreve aquela carta pedindo para o Partido Comunista matar uma menina chamada Elza, menina porque ela tinha 16 anos. Ela foi estrangulada, o corpo dela foi partido ao meio e foi enterrado no fundo do quintal, porque eles desconfiavam que ela era uma informante da polícia brasileira. Então você vê um movimento que prega as minorias, a defesa das mulheres, o feminismo e tal, mas tem essa história trágica ali. Tem a história de Olga, que era a esposa dele, Getúlio Vargas, quando ele é preso aqui no Brasil. Getúlio Vargas, que estava no poder, Getúlio Vargas era o ditador do Brasil, porque ele perdeu a eleição e tomou, num golpe ele tomou a presidência do Brasil. Então Getúlio Vargas, quando ele é preso, o Carlos Prestes, pega a esposa dele, que ela era alemã, Olga, e manda ela de volta, não para a União Soviética de onde ela veio, mas envia ela para a Alemanha. E ela, por ter parentesco com judeus, ela chegou na Alemanha e foi para os campos de concentração. Ela estava grávida e ela foi para os campos de concentração e morreu na câmara de gás. Então o Getúlio Vargas causou a morte da esposa dele, prendeu e mandou para a Alemanha, sabendo que os judeus estavam sendo mortos na Alemanha. E, curiosamente, quando Getúlio Vargas volta a disputar uma eleição, quando acaba a ditadura Vargas, ele retorna agora por meio de uma eleição, e quem sobe lá no palanque e pede voto para Getúlio Vargas? O próprio Carlos Prestes sobe lá no palanque e pede voto para o Getúlio Vargas, que é o homem que matou a esposa dele, e ela estava grávida e quase que a criança também morreu, mas a criança acabou sobrevivendo. Esse é o pai da esquerda brasileira, o grande líder da esquerda brasileira, chamado Carlos Prestes. Então, lá no Amazon Prime você vai encontrar um documentário chamado O Velho. Aí você vê lá, com tudo que eu acabei de falar aqui, com documentos, com registros, mostrando ali tudo o que aconteceu. Então é muito interessante. Então esses livros são alguns dos livros que eu separei, são 3, 4, 5 livros que eu já separei aqui para poder ler nesse ano de 2023, e qualquer novidade eu aviso para vocês. Pessoal, feliz 2023 para todos vocês, que seja um ano muito produtivo e que você possa evoluir cada vez mais como ser humano, você que é pai como pai, você que é esposa como esposa, você que é filho como filho, que você consiga contribuir para a nossa sociedade, para uma sociedade melhor. Um abraço, Deus abençoe.